Olá, boa noite. É com alegria que estamos começando mais um Estrada de Damasco na TV. Este programa é organizado pelo Centro Espírita Nova Era, que está aqui em Guaxupé, a Rua Tiradentes, número 620. Nós sempre convidamos você para a nossa palestra pública, que acontece às quintas-feiras, às 20 horas. Hoje, para colaborar conosco, o companheiro é o Lincoln. Muito obrigada, viu, Lincoln? Eu agradeço. O Lincoln preparou para nós a parábola do rico e de Lázaro. E quando a gente fala de parábola, que era um método bastante utilizado por Jesus para transmitir os seus ensinamentos, né? Era bastante comum naquela época. Primeiro a gente tem que refletir, né? Como que a gente deve entender as parábolas? Então, esse método de ensino é muito interessante. Até hoje, quando se conta uma historinha, a gente grava, né? Nós conseguimos gravar o ensinamento. Então, a parábola é justamente isso. Tem um símbolo material e outro espiritual. O material é uma história comum e Jesus, ele contava dentro do conhecimento, dentro da prática da época, né? Eles eram agricultores, eles criavam gado, tudo isso. Então, Jesus sempre utilizava desses conhecimentos que eles já tinham para contar uma historinha, né? E esse é o símbolo material. Se a pessoa ler a parábola e ver só o símbolo material, às vezes é uma história assim até sem muito sentido. Mas quando nós adentramos a parte espiritual, ou seja, tirar o espírito da letra, aí modifica, porque aí nós vamos colher ensinamentos maravilhosos, né? E é o que acontece com as parábolas que Jesus contou, né? E tem mais um outro detalhe. Conforme o entendimento da pessoa que analisa a parábola, mais conhecimentos vão aparecendo, mais assim, ensinamentos vão aparecendo com o aprofundamento do estudo, né? Ela possibilita mais de uma releitura, né? Possibilita, tem vários aprendizados. Não é? Diversas pessoas lendo e interpretando, cada uma talvez veja uma nuance diferente, né? Então é muito interessante. E bacana é que mesmo que tenha essas variações, nada é contraditório, né? Não, Tudo não. Tem um sentido, não é? Isso é muito importante a gente pensar. E essa parábola que você trouxe para nós, ela está situada... A parábola está lá em Lucas, né, no capítulo 16, e é assim, muito interessante, porque ela nos dá margem a um estudo muito bom. E o que acontece com essa parábola também é que aqueles que não conhecem o Espiritismo, não gostam, ou nunca se interessaram muito, fica às vezes imaginando que alguns conceitos que tem nessa parábola poderiam contradizer ensinamentos espíritas. E ao contrário, ela vem confirmar ensinamentos que os espíritos nos dão, ensinamentos que Allan Kardec colocou na codificação, né? É uma parábola assim um pouco complicada também para entender, principalmente sem o conhecimento da doutrina espírita. E é o que você falou, a letra mata, o espírito vivifica. Realmente Exato. A gente tem que ter uma fé raciocinada para fazer o aprendizado, né? Tirar essa mensagem e realmente servir para nós, né? No sentido da gente entender melhor que somos espíritos imortais e termos esse consolo que o Evangelho nos traz, não é? É ensinamento importante. Seria bom a gente ler, né, na própria Bíblia mesmo, para ficar mais fácil de estudar. Então, como o Lincoln já adiantou para nós, está no capítulo 16, em Lucas, e começa no versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim,
e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E aí, então? Vamos tentar trabalhar isso tudo aqui? Muito interessante, vamos sim. Então, essa parábola é muito interessante, porque nós já ouvimos algumas pessoas estudiosas, né, não espíritas, dizer que isso aí não é verdadeiro, essa parábola, porque algumas coisas desse tipo. Mas acontece que Lucas relata 6 parábolas, e essa é uma das integrantes aí na Bíblia, no Novo Testamento. Uma coisa que nos chama a atenção logo, assim, de início, é o diálogo que a gente vê no plano espiritual. Porque Abraão, ele é considerado pelos judeus como, vamos dizer, aquilo que nós chamamos de mentor espiritual. Ele é um líder espiritual do outro lado da vida, né? Quando os judeus imaginam que uma alma vai ser glorificada, né, depois da morte, né? Nós falamos desencarnação, eles falam que vai para o seio de pai Abraão. Ali é como se fosse o paraíso. Então é semelhante ao São Pedro da Igreja Católica, que fala, foi lá, São Pedro é que tem as portas do céu e tal. Então o pai Abraão, para os judeus, é isso aí. É aquela figura que tem lá no Velho Testamento, lá no Gênesis, né? De Abraão que teve os filhos e, não é? E veio a descendência toda. Muito bem, mas o que nos chama a atenção é que ali está se referindo ao outro lado da vida. Esse diálogo que acontece entre pai Abraão e o chamado rico, ele ocorre do outro lado da vida. Está bem claro isso, não é aqui na Terra. E algumas doutrinas falam que quando nós desencarnamos, né, eles falam quando se morre, a alma, ela dorme um sono profundo até o dia do chamado juízo final, quando desperta. Então nós ficamos imaginando o seguinte: como é que esses dois estão conversando do lado de lá, se eles deveriam estar dormindo profundamente até o dia do juízo? E não tem exceção, não é? Tá o rico conversando, que é um espírito em dificuldade, Abraão, que é um mentor espiritual, estão dialogando lá a respeito da vida dele aqui na Terra. Por que eles não estão dormindo? Porque essa exceção, sendo que essa doutrina fala, algumas doutrinas falam que não todo mundo vai... Isso é a fé raciocinada, né? Exatamente. Perceber que a situação do diálogo acontece. É a primeira coisa que nós pensamos, né? Faz a gente refletir. Não é verdade? Né? Até de uma maneira bem humorada nós podemos dizer, mas quem que acordou eles lá? Eles não deveriam estar dormindo. Essa é a primeira coisa. Outra coisa é que nós sabemos que do lado de lá, essas expressões que tem aí, como a chama que me atormenta, como eu tenho sede, molha a ponta da língua, são expressões nossas daqui da Terra. Mas não quer dizer que do lado de lá está existindo um sofrimento desse teor, dessa forma. É claro que isso aí é o símbolo do remorso,
é o símbolo da dificuldade, do peso de consciência, de tudo aquilo que o chamado rico, porque ele desperdiçou tudo aqui, ele não fez jus à prova da riqueza, não é? Allan Kardec explica para nós que existe a prova da pobreza e da riqueza. Naturalmente, o chamado Lázaro estava passando pela prova da pobreza, o chamado rico pela da riqueza. A gente vê que o rico fracassou na prova da riqueza, que é uma prova muito difícil, ao passo que Lázaro, ele se saiu bem, porque ele era conformado. Mas então a gente vê que todas essas expressões que se coloca na parábola, porque já falamos que a parábola tem que ser interpretada não ao pé da letra, mas tirando o espírito da letra, se refere a estados conscienciais, né? Estados de consciência que está acontecendo. É como se fosse um fogo a queimar, é como se fosse uma sede exagerada que se sente, não é? E essa água, na verdade, seria um auxílio espiritual que ele está pedindo, né? E ao perceber que Lázaro está numa posição muito melhor, ele naturalmente, o chamado rico, ele se apavora e pede, já que ele está nessa posição, ele tem essa situação toda, que ele venha me consolar, não é? Então, e a gente percebe uma outra coisa aí, a arrogância desse espírito, né, chamado rico. Ele fala assim, manda que ele venha, quer dizer, como se fosse uma obrigação mesmo, chamar alguém para socorrer, né? Então a gente vê, isso é um começo do ensino da parábola. É bastante significativo para a gente entender a própria questão lá que você fala da riqueza e da pobreza. Não é porque ele tem a prova da pobreza que o rico não tem um compromisso de aliviar essa prova, né? Até porque o trabalho da própria riqueza é isso mesmo, exatamente. Né? A gente aprende na doutrina espírita que, não obstante as teorias que aqui no nosso mundo se estabelece, que é o socialismo, o capitalismo e tal, são teorias que funcionam no sentido material da vida, mas espiritualmente não é assim. Espiritualmente, a gente sabe que pela reencarnação nós passamos por diversas situações, e ao passar por essas situações nós temos talentos e temos que usar bem esses talentos. E se em algum momento a gente vai passar pela prova da pobreza, é porque nós necessitamos sentir isso aí na pele, vamos dizer assim, né? Então é complicado, a gente tem que pensar muito. Aqui no próprio primeiro versículo, que é o 19, quando faz a descrição desse homem rico, fala que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Exato. E vivia todos os dias, aqui sim a gente pode perceber sem exceção, né? De maneira regalada e esplêndida. Ou seja, pensou só nele, né? É uma visão muito egoísta realmente. Completa, né? Completa, né? Achar, quer dizer, com certeza aqui tem o supérfluo. Né? Exato. E aí quando apresenta o mendigo, fala que ele estava cheio de chagas, à porta daquele. Quer dizer, por que ele está à porta do outro? Certo, porque ele esperava que tivesse algum auxílio, alguma coisa. Né? Essa representação dele estar à porta mostra, a porta é um lugar ali de passagem. Como que o rico chega e sai e não vê esse pobre lá na porta? Ele ignorou por completo. Né? Ele não viu com os olhos do coração, porque com os olhos carnais, com certeza, em algum momento ele viu. Né? E agora no plano espiritual, ele quer ajuda do que não foi ajudado por ele. Quer dizer, o egoísmo dele continua. Né? Porque a gente aprende que depois da desencarnação, os nossos vícios, as coisas que a gente não conseguiu mudar, continuam ainda por muito tempo, né? Então acredito que até a gente já falou dessa questão aqui, né? Espiritualmente, o que significa o sofrimento do rico? Exatamente. É também esse remorso. Porque é uma forma também, quer dizer, mesmo ele estando arrogante, ele está sofrendo pelas coisas que ele deixou de fazer de bom, né? Exatamente, pela omissão dele, né? A gente pode se colocar também como esse rico, porque nós também somos ricos, né, Lincoln? A gente não tem riqueza material, mas a gente tem muitos outros talentos, como você falou. Inteligência, né? Nós temos corpos perfeitos para trabalhar, para fazer tanta coisa, condição de auxiliar as pessoas pela palavra, né, pelos nossos sentimentos,
pela caridade, quanta coisa nós podemos fazer. Nós vamos dar uma pequena pausa no nosso comentário, chamando os nossos patrocínios culturais, e daqui a pouco a gente retorna. Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcard e Cicobi Cred. Agora com uma novidade, você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes. Telefone 3551-6589. Artcom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com um laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho Guaxupé, quilômetro 100. Dando sequência ao nosso bate-papo, estamos falando sobre a parábola do rico e Lázaro. Quem está trazendo para nós a contribuição é o Lincoln, nosso colaborador de hoje. E conversávamos a parte, então, do sofrimento desse rico, já no plano espiritual, como consequência, né? A gente usa muito a expressão lei de ação, na verdade, causa e efeito. E aí, então, já é o começo aqui desse, do comportamento dele e tudo mais. E também nessa parte fala sobre um abismo, né? Sim. Muitos usam esse abismo para dizer assim, olha, tá vendo como é que é? Um está no céu, outro está no inferno. E está muito claro, o pai Abraão falou que não pode passar de lá para cá nem daqui para lá. Esse abismo no sentido também de análise da parábola, ele pode representar e representa mesmo a diferença que existe, o abismo que medeia entre duas criaturas. Então vamos supor que duas pessoas vivam juntas, né? E uma pensa completamente diferente da outra. Uma é materialista, a outra é espiritualista. Uma estuda muito, a outra não quer estudar, não sabe nada. Então, por isso, a gente vê isso muito em casamento, relacionamentos conjugais, né? Pessoas que vivem juntas, casadas ou não, mas que são completamente diferentes. Enquanto que uma é caridosa, a outra detesta fazer caridade, e vai por aí. São abismos. Então, mesmo juntas, duas criaturas ou mais, existe um abismo entre elas. É completamente diferente. A gente costuma relembrar alguns fatos históricos interessantes. No século XIII, tem uma passagem interessante que eu vi num filme uma vez, quando Átila, rei dos Hunos, vai invadir a Roma. O Papa Leão III, ele vai à beira do rio Mincio, né, de um lado, e o Átila vai, porque eles vão conversar. Ele vai pedir ao Átila que não mate as crianças, pelo menos, e os idosos. Então a gente fica observando as duas figuras, o Átila de um lado e o Papa Leão III, que foi considerado muito evoluído, né? Então a gente vê o abismo que existe entre os dois. Um não pode entender o outro. Quer dizer, o Papa não consegue naturalmente penetrar naquela dificuldade espiritual, naquele atraso terrível em que se encontra
o Átila. E o Átila também não entende o que o Papa quer, porque ele só pensa em guerrear, em matar, saquear e tudo mais. Então você vê que é diferente. Acontece também com Santo Agostinho, que vai pedir também a um desses bárbaros, né? Que é o Olarico, rei dos visigodos, né? A mesma coisa. Então a gente vê que são duas figuras. E isso acontece no dia a dia nosso. Quantas vezes a gente tem um amigo até, né? Não vamos nem dizer consorte no mesmo lar, um amigo até, com quem você não tem condição nenhuma de dar uma explicação de nada, porque não vai entender. Então, medeia um abismo. Por que não pode passar daqui para lá, de lá para cá? Porque um não consegue se colocar no lugar do outro de forma nenhuma. Não é um abismo físico, não é físico, né? não é. A gente deixa claro que é de evolução de mesmo, evolução, né? É um abismo de evolução, evolutivo. né? De evolução. Então, a gente consegue entender também por algumas orientações que Kardec nos passa, que para nós acertarmos as nossas dívidas, a gente passa por três fases, né? Arrependimento, expiação e reparação. Exatamente. Vamos falar um pouquinho de cada uma A primeira dessas? coisa que tem que ocorrer com o espírito, né, a alma, quando ela quer realmente mudar, é sentir de fato que errou e que precisa acertar. É o arrependimento, é o remorso, né? Então a gente vê que isso é o primeiro passo. O segundo passo é a expiação, ou seja, então ele vai sofrer por causa daquele problema que causou, não tem outra forma. E por último, ele vai reparar, ele vai tentar consertar aquele estrago, vamos dizer assim, que ele fez nessa existência ou em existências passadas. Então a gente vê que isso aí é básico também em doutrina espírita, né? Isso é muito importante, porque nós estamos num processo que a gente chama de uma caminhada evolutiva, exato, né? Exato. O objetivo de estarmos aqui encarnados é nos tornar pessoas melhores, né? No sentido espiritualmente falando, exato, né? Pessoas melhores, mas a todo momento a gente vive se arrependendo de alguma palavra que falou errado, de algum comportamento. A partir daí já teve que começar esse processo, né? Você vê uma coisa interessante, outra coisa que às vezes nos colocam para contradizer essa teoria nossa espírita é que o chamado bom ladrão, né, que pela tradição é chamado de Dimas, na Bíblia não tem o nome dele, mas a tradição chama ele de Dimas, quando ele se arrependeu, Jesus fala, em verdade te digo que hoje mesmo estás comigo no paraíso. Quer dizer, ele teria sido dispensado da expiação e da reparação pelo que ele fez. No entanto, a gente vê como que isso é simbólico, porque o paraíso que Jesus se refere é a consciência tranquila. Quer dizer, você pode ficar tranquilo que você vai estar, quer dizer, depois nós vamos acertar. Mesmo porque, se for ver em questão de hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o próprio Jesus não foi para o mundo espiritual. Ele ficou 40 dias aqui na Terra, quando ele aparecia, quando ele convivia com os apóstolos, toda aquela coisa. Ele dizia assim, ainda não subi para o meu Pai, tem essa passagem, né? E depois é que tem aquela ascensão do Senhor, depois de 40 dias. Então ele mesmo não foi ao encontro com o bom ladrão, né? Então a gente vê que isso é simbólico. Que não pode analisar o pé da letra mesmo, né? É. E aí também o rico lá, já que ele não conseguiu a ajuda naquele momento, ele pede que Lázaro volte para advertir os irmãos do que estava acontecendo com ele. Porque ele fala quantos irmãos que ele tem? 5 irmãos. Quer dizer, se os 5 não fizerem como ele fez, a esperança dele era essa. Vai né? ter o mesmo sofrimento que ele está tendo, né? Certamente os 5 irmãos estão na mesma situação dele. Não, vamos dizer, não estão nem aí com a questão de riqueza, continuam ricos e tal. Então a gente vê, a primeira coisa que nos ocorre é assim, ele continua egoísta, porque ele está pedindo ajuda só para os irmãos. Ele não pediu, pai Abraão, podia avisar todas as pessoas lá que estão fazendo como eu fiz, errado, para poder acertar. Não, ele pensa só nos 5 irmãos, e já é um egoísmo. Mas mesmo assim, ele acordou para uma realidade diferente, porque ele percebeu o que acontece, né? E aí nós temos uma coisa que podemos fazer entre parênteses, a importância das obras e não da fé, porque essa parábola não fala que o pobre tinha muita fé, ou que o rico não tinha, nada disso, não se fala em fé, fala em obras,
Quer dizer, o que eles fizeram, quer dizer, a cada um segundo suas obras. É mais uma colocação que a gente tem que perceber. Voltando, então, à questão, o que Pai Abraão fala? Que não adianta voltar, ele não diz que é impossível, não. De modo algum está escrito aí que não tem jeito de voltar. Não. Ele fala que é desnecessário, porque aqui tem Moisés e os profetas, ou seja, tem, como nós temos hoje, Jesus, os ensinamentos espirituais. Naquele tempo era Moisés e os profetas eram os médiuns. Então, ou seja, lá eles já têm todos os ensinamentos, é só cumprir. Não vai resolver voltar, mas ele não diz que é impossível voltar, não. Isso é muito interessante também, não é? E finalmente, o que acontece? Ele explica por quê. Porque se ele voltar lá, eles não vão aceitar. Mesmo que um dos mortos ressuscite, a palavra ressuscitar na Bíblia significa muita coisa. Significa aparecer depois de morto, de desencarnado, ou ressuscitar em outro corpo. Os judeus confundiam muito essa expressão ressuscitar, ressurreição. Mas o que acontece? Mesmo que um lá fale, Pai Abraão, não, mas se um dos mortos vier, tal, eles vão aceitar essa coisa toda. Ele fala, não vai adiantar. Hoje nós estamos vendo isso. Quantas vezes uma família, alguém recebe uma mensagem mediúnica de um familiar, alguém conta que uma entidade está aparecendo num lugar, numa situação, a pessoa fala, jamais eu acredito numa coisa dessa, isso não existe de jeito nenhum. E outra coisa, já imaginamos, por exemplo, esse pobre era um pobre, vamos dizer assim, andarilho, vamos dizer isso, se ele aparecesse daquela forma para uma família rica, acha que eles iam ainda dar satisfação a ele? De modo algum, pelo próprio preconceito, não é? Já existiria um abismo, né? Um abismo. Existiria um abismo já, né? Existiria um abismo. Então, por isso que Pai Abraão, que é um mentor espiritual, símbolo do mentor espiritual, ele fala que é desnecessário. E que, Pai Abraão, mas aí se ele aparecer lá, eles vão acreditar. Não é assim, não vão acreditar, não. E a gente tem aí no próprio movimento espírita, né? Quantos livros mediúnicos, quanto conteúdo muito bom, que são trazidos por espíritos, e às vezes as pessoas leem, acham bonito, mas faço de conta que eu não entendi. Exatamente. Porque realmente não está proposto ali uma mudança de atitude. Ainda não. Né? A ainda gente aceitar aquilo significa que a gente tem que viver diferente. Então fica aquele comportamento, acho bonito, mas fica por isso mesmo. Aí se acontecesse de voltar o Lázaro lá para explicar, eles iam dizer assim, vê lá, o que é isso? Isso é uma confusão nossa aqui mental, é uma coisa qualquer, uma mistificação. Hoje, existem cientistas que estão muito mais preocupados em combater essa possibilidade de um espírito voltar e se comunicar, do que aqueles que estudam de verdade, com seriedade, para confirmar que eles podem vir mesmo. É muito maior o número de pessoas que estudam para combater essa ideia, que é uma ideia que nós sabemos que não é uma coisa absurda, é uma realidade. Existem provas enormes. E mesmo quem combate, chega no plano espiritual, vai ver a realidade. Vai ver a realidade, não adianta nada. Não adianta nada. Não é? Né? Então é esse abismo também que está existindo entre esses que creem, que não creem e tudo mais. Né? Uhum. Então, vou te dar mais um minutinho para você concluir aí o que você achar. Então, meus amigos, a gente, nos nossos telespectadores, não é que tem que ser espírita para resolver nenhum problema da vida. Pelo contrário, nós temos que ser pessoas que procuramos amar o próximo, né? Como a nós mesmos. Nós temos que estudar o Evangelho, procurar praticar. Não importa a religião nossa, o templo que nós frequentamos, se nós acreditamos em reencarnação ou não, ou em comunicações espirituais. O importante é fazer o bem, o importante é o procedimento de cada criatura. É o modo conforme nós nos comportamos no nosso mundo. Hoje a gente vê tanta corrupção, tanta complicação. Nós temos que nos afastar desse tipo de coisa e buscar o reino de Deus, né? O restante virá, não é, depois. Então é importante a gente orar, a gente vigiar, a gente amar o próximo, trabalhar em benefício da própria humanidade e de nós mesmos, né? Isso mesmo. Nosso tempinho está acabando, a gente agradece, viu, Lincoln? Muito obrigado, que você possa estar sempre aí conosco, trazendo a sua contribuição. Oportunidade.
E agradecemos também a você que esteve conosco, desejamos muita paz, que possamos nos encontrar na próxima semana. Até lá! Mas é que a gente